Fala galera, tudo bom? A gente vai dar início a essa aula de números complexos. E aí, só para deixar avisado que a gente vai dividir ela em duas partes, tá? Nessa primeira aula a gente vai ver só a parte de termo de forma algébrica, né, do número complexo. E na próxima aula a gente vai ver a forma trigonométrica, tá, e do número complexo. Então vamos dar início, né? Bem, para dar início ao conteúdo, eu vou colocar aí um exemplo de equação de segundo grau, só para a gente entender como é que os números complexos vão ser aplicados, né? Bem, lá no primeiro ano, a gente trabalhava com funções do segundo grau, e aí para a gente resolver essas funções a gente usava delta e bhaskara. Não é uma coisa que é nova para vocês, você já sabe. E aí você tem uma equação de segundo grau aí aparecendo na tela, que é x ao quadrado menos 2x mais 5, onde o a é igual a 1, o b é igual a 2, o c é igual a 5. Tá? E aí, aplicando na fórmula de delta, a gente vai ter menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 5. Delta vai ser igual a 4 menos 20. Delta vai ser igual a menos 16. Bom, por que isso aí se aplica a números complexos? Porque lá no primeiro ano, quando o delta dava negativo, a gente parava a conta e dizia que não existia raízes nos reais. Mas como agora a gente está trabalhando com os complexos, vai existir raiz. Porque nos reais não existe raiz, tá? Com índice par, onde o radical ele é negativo. Então, na hora que você substituir na fórmula de Bhaskara, certo? Aí, ó, menos b, que no caso vai ficar menos menos 2, porque o b já é negativo, né? Sobre 2a, 2 vezes 1. Mas na hora que você colocava no delta, tinha um problema, porque não existe nos reais raiz quadrada de menos 16. E aí não teria como fazer a conta, certo? Mas você me pergunta, né? Como é que a gente vai fazer para resolver a raiz de menos 16? Veja que a imagem que apareceu aí na tela de vocês representa todos os conjuntos que a gente já trabalhou, que é os naturais, inteiros, racionais, irracionais ali em vermelho, e englobando tudo, né? Em verde ali é os reais. Isso a gente trabalhava até o ano passado. Esse ano a gente vai acrescentar mais um conjunto, e esse conjunto é o Czinho ali, que é o conjunto dos complexos. Então, como é que a gente resolveria, né, raiz de menos 16? Para isso, a gente vai usar uma propriedade que a gente viu lá no nono ano, que é essa daí, que raiz de menos 16 eu posso dizer que é raiz de 16, né? Tem um errinho ali, que não deveria ter esse menos. Aqui não tem esse menos, aqui é um mais. É raiz de 16 multiplicado por raiz de menos 1, certo? Porque se você multiplicar, volta a ser raiz de menos 16. Então, continuando, isso daí ficaria raiz de menos 16 é igual a raiz de 16, que é 4, todo mundo sabe, multiplicado pela raiz de menos 1. Só deixando claro, gente, quando a gente tira a raiz, tem que ter o mais ou o menos, né? Eu não estou preocupado com essa questão, porque aqui já está aparecendo o mais ou menos. Então, tudo que eu colocar aqui, eu não vou colocar o mais ou menos, porque já está representado aqui. Beleza? Só que vê, a gente está com um problema que é esse raiz de menos 1, que é o que está aparecendo em verde aí, certo? Então, o que eu faria, né, para resolver a raiz de menos 1? A gente vai usar uma coisa chamada unidade imaginária, tá? Eu não vou adentrar na parte histórica, certo? Isso aí depois eu vou colocar uns vídeos para vocês assistirem, e aí ele explica melhor a parte histórica de como surgiu isso aí, certo? Mas, a princípio, esse conjunto, para que ele fosse, né, trabalhado, adotou-se, convencionou-se uma unidade imaginária, certo? E essa unidade imaginária a gente define dessa forma, que i elevado ao quadrado é igual a menos 1. Isso aqui é uma definição, certo? E aí implica que esse i ao quadrado igual a menos 1, se você passar esse expoente 2 para o outro lado, ele vira isso aqui, ó, que i é igual a raiz quadrada de menos 1. Então, isso aqui, que está em verde, a gente chama de unidade imaginária, que é esse daqui, ó. Então, em vez de eu colocar a raiz de menos 1, eu vou tirar e no lugar eu vou colocar o que agora? O i. E aí, se eu substituir o i,
nessa minha raiz, fica assim, ó. Raiz de menos 16 é igual a 4i. Pronto. Agora a gente pode continuar ali a minha equação de segundo grau. No lugar aqui, ó, do raiz de menos 16, a gente vai colocar o que no lugar? O 4i. E fica dessa forma. Que x é igual a 2, porque ali menos com menos, né? É mais ou menos 4i sobre 2. Separando em duas frações, x vai ser igual a 2 sobre 2 mais ou menos 4i sobre 2. Dividindo, né, as duas frações, a gente vai encontrar que x é igual a 1 mais ou menos 2i. Gente, só para fazer um resumo, né? Se eu perguntasse para vocês agora, quem é a raiz de menos 9? Você faz a raiz normal. Qual a raiz de 9? É 3. E o que esse menos aqui representa? Ele representa a raiz de menos 1. Então, o que é que você faz? Acrescenta o i. Só não esquece do mais ou menos. Se eu perguntasse qual a raiz quadrada de menos 4? Qual a raiz quadrada de 4? 2. Não esquece do mais ou menos, né? E aí, o que é que eu faço com esse menos daqui de dentro do radical? Acrescento lá fora o i. Tá? Simples assim. Vamos prosseguir. Bem, a definição que aparece aí na tela, eu coloquei assim. Denomina-se o número complexo z toda expressão que pode ser escrita na forma z igual a mais bi, onde a e b são números reais e i é a unidade imaginária, como eu já tinha dito para vocês antes. Gente, isso aqui que está aparecendo para vocês, z igual a mais bi, é uma coisa que vocês já trabalharam, tá? Nos anos anteriores, só que vocês não trabalhavam com essa parte aqui, ó, certo? Que é a parte que é imaginária. Então só ficava dessa forma. Por isso que na questão, aliás, nos anos anteriores, só aparecia para vocês números reais, porque a parte imaginária não tinha. Como assim, professor? Parte imaginária. Olha aí. Nesse z igual a mais bi, que a gente chama de forma algébrica, que na próxima aula a gente vai representar de forma trigonométrica, esse a ele representa a parte real, tá, do meu número complexo, e o b representa a parte imaginária. Então, aquilo que eu falei, nos anos anteriores, vocês trabalhavam com números complexos, só que não existia a parte o quê? Imaginária. A parte imaginária era nula, se anulava, zero. Então, por isso que vocês trabalhavam mesmo sem saber. Então, vê, o A é sempre a parte real, porque não tem a unidade imaginária. Lembra que a unidade imaginária é o I, né? Então, tudo que está junto com o I, a gente chama de parte imaginária. E o que não tem o I, a gente chama de parte real. Beleza? Continuando. Vamos ver um exemplo. Nesse número complexo aí, que é z igual a menos 1 mais 2i, quem é a parte real e quem é a parte imaginária? A parte real é quem não está com i, né? Então a parte real é menos 1 e a parte imaginária é 2. Então veja que a, que é a parte real, é igual a menos 1 e a parte imaginária, que é b, é igual a 2. Olha esse segundo exemplo. Z igual a 5. Tem alguém aí que esteja com o i no z igual a 5? Não. Significa dizer que não tem a parte imaginária. Só tem a parte real. Então a igual a 5 e b é igual a 0. Tá? Gente, isso aí que eu coloquei de lado é só uma outra maneira, né, que você pode representar um número complexo. Porque se ele vir somente assim, ó, você também pode representar dessa maneira aqui. Então veja que o 0, tá, é a imaginária porque está ao lado do i, e o 5 é a real porque não tem o i do lado dele. Vamos ver um outro exemplo aí, né? Letra C. Nesse daí, veja que só tem a parte o quê? Imaginária, que é o menos 7i. E a parte real, professor? É 0. Então, a igual a 0 e b igual a menos 7. Ok, gente? Fica a dica, né? Tudo que tiver com o i é imaginário, tudo que não tiver o i é real. Aí vê.
A gente pode classificar os números complexos de três formas. Ou ele é imaginário. Como assim isso é imaginário? Quando o A e o B não for zero, é imaginário. Certo? Agora vê aí no segundo. Como é que eu sei que ele é imaginário puro? Se ele não tiver a parte real. Ele é só imaginário, puro. Então, o A, que é a parte real, tem que ser igual a zero. E a parte imaginária não pode ser zero. B é diferente de zero. E como é que eu sei que ele é real? No terceiro aí, né? Se ele é real, ele não tem a parte o quê? Imaginária. Então, por isso que o B aí tem que ser igual a zero. Então, vê lá na letra A. Veja que na letra A, tanto A quanto B não é zero. Se os dois não é zero, pelo que eu falei aqui, esse número tem que ser o quê? Imaginário. Na letra B, veja que ele só tem a parte real. Ele não tem a parte imaginária. Então ele é chamado de número real. E na letra C, ele só tem a parte imaginária. Ele não tem a parte real. Então a gente chama de imaginário o quê? Puro. Ok? Vamos prosseguir. Igualdade em números complexos. Dado dois números complexos, Z igual a mais BI e W igual a C mais DI, é bom ter aparecido isso aí, porque só para deixar claro que número complexo não necessariamente tem que ser representado por Z. Pode ser representado de qualquer letra aqui, ó. W, T, K, isso não importa. No entanto, que ele venha dessa forma aqui, tá? E aí o C, nesse caso aqui, seria a parte real, né? E o D seria a parte imaginária. Prosseguindo. Aqui, gente, não tem muito bicho de você entender essa parte, que para dois números complexos serem iguais, Z igual a W, né? Se somente se A for igual a C e B for igual a D. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a parte real de um tem que ser igual à parte real do outro. E a parte imaginária de um tem que ser igual à parte imaginária do outro. Né? Duas coisas têm que ser iguais. Vê um exemplo. Determine os valores de x e y, ambos reais, de forma que os números complexos z igual a 2x mais 5, só deixando claro aí, né, que o 2x é a parte real e o 5 é a parte imaginária, e w, que é igual a x mais 5 mais y ao quadrado mais 1 e x mais 5 é a parte real e y ao quadrado mais 1 é a parte imaginária. Então, para que esses dois sejam iguais, a gente vai ter que igualar o quê? A parte real com a parte real e a parte imaginária com a parte imaginária. Então, vê como é que fica. Igualei os dois. E aí eu vou igualar a parte real de um com a parte real do outro. E aí vai virar uma equação de primeiro grau, que é letra para um lado que não para o outro. Você vai ver que x é igual a 5. E aí igualando o segundo ali, né? Y ao quadrado mais 1 é igual a 5, que é parte imaginária igualando com parte imaginária. Fazendo as continhas, tá? O que é letra para um lado que não para o outro. Y ao quadrado vai ser igual a 4. E aí quando eu passo o expoente 2 para o outro lado, o que é que vira? Raiz quadrada. Não esquece do mais ou menos, viu? Então, y é igual a mais ou menos a raiz de 4. E a raiz de 4 é quanto? É 2. Então, y pode ser ou mais 2 ou menos 2. E a gente terminou a questão. Tá? Simples assim. Bem, a gente vai trabalhar agora com operações com números complexos. Inicialmente, a gente vai trabalhar com adição ou subtração. O que eu falar para adição vale para subtração também. Para somar ou subtrair dois números complexos na forma algébrica, basta somar ou subtrair parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. Ok? Então, tá aí um exemplo, né? Eu dei tanto na subtração quanto na soma, eu estou somando o que é real com real e o que é parte imaginária com parte imaginária. Tá? Vê esse exemplo aí. A gente tem três números complexos, 3 mais 5i, 4 menos 5i, e subtrair ali por menos 2 mais 6i. A primeira coisa que a gente vai fazer, gente, é derrubar aquele parênteses que está aparecendo ali, né? Agora, como tem um menos na frente, tem que tomar cuidado. Aqui, ó. O que é que esse menos faz com o sinal daqui de dentro? Ele muda, né? Então, se aqui é menos, vai ficar o quê? Mais. E se aqui é mais, vai ficar menos. Vamos ver como é que fica. Trocando, né, já os sinais, fica 3 mais 5i, 4 menos 5i,
mais 2 menos 6. E aí o que eu vou fazer? Qual foi a dica que eu dei lá em cima? Soma o que é real com real. E imaginário com imaginário. O que é real não tem o i, lembra disso? E o que é imaginário tem o i de lado dele. E aí só organizando fica dessa forma. 3 mais 4 mais 7 fica 9. E ali, ó, o 5 com menos 5 corta. E o que é que sobra? O menos 6. E aí a resposta vai ser 9 menos 6i. Novamente, gente, isso aí não tem muito bicho. É basicamente isso aí. Certo? Aí vê, pela lógica, já que eu estou trabalhando com operações, o próximo deveria ser multiplicação ou divisão. Só que para a gente ver esses dois, a gente vai primeiro trabalhar com potências de i, para a gente poder entender melhor multiplicação e divisão. Então, vê, potências de i. A gente sabe que todo número elevado a zero é 1, com exceção do zero, né? Que é uma definição. Todo número elevado a 1 é ele mesmo, e elevado ao quadrado. Aí está o problema. Mas lembra lá no primeiro slide, eu disse que i ao quadrado, por definição, era igual a menos 1. É só você voltar ao vídeo e você vai ver que eu tinha dito isso. E aí se eu pegar agora i ao quadrado? Veja que i ao quadrado eu posso representar como... Perdão, i ao quadrado não, né? I à terceira. Veja que eu posso representar i à terceira como i ao quadrado vezes i elevado à primeira. Porque se eu somar os dois expoentes daqui de cima, né? Dá esse daqui. Então, vê, eu já sei que i ao quadrado é menos 1. Então, fica menos 1 vezes i dá menos i. Ok? Nada demais. Vamos agora para i elevado a 4. I elevado a 4, eu posso dizer que é i à terceira vezes i. Mas eu já sei quem é i à terceira. I à terceira eu descobri que é menos i. Então, fica menos i vezes i. Isso aqui vai ser igual a i elevado ao quadrado, se eu multiplicar. I elevado ao quadrado. Ok? Isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a menos 1, né? Porque se eu sei que i elevado à terceira é menos i vezes i, isso aqui vai ser menos i elevado ao quadrado. Ok? Eu esqueci de colocar um menos ali. E aí vai ficar menos, certo? I ao quadrado, só que eu sei que i ao quadrado é menos 1. Ok? E menos com menos é a mesma coisa que mais. Então, por isso que aqui ficou mais 1. Vou repetir, gente, aí, ó. Eu sei que i elevado à terceira, pelo resultado anterior aqui, ó, é menos i. Então, no lugar aqui eu vou colocar menos i vezes i. E isso aqui vai ser i elevado, aliás, menos i elevado ao quadrado. Só que eu sei que i ao quadrado é menos 1. Então, fica menos menos 1. E menos com menos é mais. Tá? Então, cuidado com esse jogo de sinal aí. O próximo. I elevado à quinta é i à quarta vezes i. I à quarta, né? 1. E quanto é 1 vezes i? É i. I à sexta, fazendo o mesmo processo, né? Vai dar menos 1. I à sétima é menos i. Tá? É só fazer as continhas aí, gente. Nada demais. Isso aí continua. Aí qual vai ser o padrão? O padrão que você tem que memorizar é esse daí. Certo? Isso aqui é o importante. Agora, se eu quiser saber para um termo, certo? I elevado a n, onde esse n é um termo qualquer. Para você reduzir para esses 4 aqui, você vai ter que dividir esse expoente n por 4. Por que por 4, professor? Porque observa aqui, ó, a cada 4, a sequência ela sempre se repete em vermelho. Então, se eu pegar esse n e dividir por 4, o resto da divisão vai ser o equivalente a esse expoente. Vê um exemplo. Se eu pegasse i elevado a 43, basta pegar o 43, dividir por 4, tá? Isso aqui vai dar 10, 40, subtraindo vai ser 3. Então, o resto é 3. Então, i elevado a 43 é equivalente a i elevado à terceira.
E eu sei que i elevado à terceira ali pela tabelinha, que eu coloquei em amarelo, é igual a menos i. Esqueci de colocar um menos aí, tá? Peço desculpa. Então aqui vai ser menos i. Vamos ver outro exemplo. E se eu pegasse agora i elevado a 7.130? Basta dividir 7.130 por quanto? Por 4. Vai dar como quociente 1.782. E aí, se você fizer a multiplicação por 4, dá 7.128. E se eu subtrair, vai dar 2 como resto. Então, isso aqui é equivalente a i elevado ao quadrado, tá? E i elevado ao quadrado, ali pela tabela amarela, a gente sabe que é menos 1. Então, vê um exemplo aí, onde eu coloco várias potências de i. Eu quero que você calcule i mais i ao quadrado, mais i à terceira, mais i à quarta, até i elevado a 101. Vê, i elevado ao quadrado pela tabela é menos 1. Tá? Acompanha a tabela. I elevado ao quadrado é igual a menos 1. I elevado à terceira é menos i. I elevado a 4 é 1. Tá aqui, ó. I elevado a 4 é 1. Tá? Só que observe que a cada 4 da minha sequência, se eu somar, eles se anulam. Ó. Qualquer um que você pegar aqui, ó. 1 com menos 1 corta, i com menos i corta. Aqui é a mesma coisa. 1 com menos 1 corta, i com menos i corta. Então, a cada 4 da sequência seguido, né? Isso aí vai ser igual a 0. Então, vê. Se eu continuasse isso aí até 101, eu tenho certeza que quando chegar no i elevado a 100, a soma tem que dar 0. Ok? Ali não é 101, não. Ali é 100. Aqui, ó. Certo? Então, eu tenho certeza que quando ele chegar no i elevado a 100, essa soma daqui, ela tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 0. Porque lembra que a cada 4, né? E eu sei que 100 é divisível por 4. Então, essa soma tem que dar 0. E aí, o que é que vai sobrar nessa minha soma? O i elevado a 101. Tá aí. Mas vê, o que é que eu faço para determinar quanto equivale i elevado a 101? É só dividir o 101 por 4. Só que se você dividir 101 por 4, ele vai dar resto 1. Então, i elevado a 101 é equivalente a i elevado a 1. E i elevado a 1 é i. Então, esse resultado aí, né, dessa soma aqui, ó, tem que ser igual a i. Ok, gente? Então, vamos para o próximo. Bem, já que a gente viu agora potências de i, a gente vai passar para multiplicação. Gente, multiplicação é você aplicar a distributiva, normalmente, né? Feito um chuveirinho lá que a gente fazia. Primeiro com primeiro, primeiro com segundo, segundo com primeiro, segundo com segundo, e assim por diante. Então, para multiplicar dois números complexos, basta aplicar a distributiva e, ao final, agrupar parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. Então, vê um exemplo aí, né? O número complexo, esse daí é imaginário puro. Lembra o que é imaginário puro? É quando você não tem a parte real, né? A parte real é igual a 0. Então, o valor de m é... Gente, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer nessa questão é fazer a distributiva. Aqui, ó. Primeiro com primeiro, primeiro com segundo, segundo com primeiro. Aliás, aqui, né? E segundo com segundo. Tá? Então, vamos aplicar a distributiva. Ó, fazendo a distributiva fica assim. Aí, quanto é i elevado ao quadrado? Aqui, ó. I elevado ao quadrado é menos 1. 6 vezes menos 1 é menos 6. E aí você separa, né, o que é real com real e o que é imaginário com imaginário. Fica dessa forma. Observe que a parte real é o 3m menos 6, porque não tem o i, lembra disso? E o m mais 18 é a parte imaginária, porque tem o i do lado deles. E aí o que é um imaginário puro que a gente viu? É quando a parte real é igual a 0. Então você vai pegar a parte real, que é o 3m menos 6, igual a 0. Então, 3m é igual a 6, m é igual a 2. Tranquilo?
Então, o gabarito aí da minha questão tem que ser letra C. Vê outro exemplo. Nesse aí eu quero que você calcule o valor de 1 menos i a 12 menos 1 mais i elevado a 13. A gente vai fazer separado, gente, essa questão. Primeiro eu vou calcular o 1 menos i elevado a 12 e depois o outro. Então, vê. Para que você resolva esse tipo de questão, eu aconselho que você use esse bizu, onde você vai sempre fazer aparecer um expoente 2 ali. Veja que ali é válido, porque se você multiplicar o 2 com 6, ele volta a ser 12. E aí fica mais fácil você resolver. Quanto é 1 menos i elevado a 2? Tá? Ali de lado. É uma conta que, novamente, né, todo mundo sabe fazer. 1 menos i elevado a 2 é 1 menos i vezes 1 menos i. E aí aplicando novamente o quê? A distributiva. Primeiro com primeiro, né? Aqui, ó. Primeiro com segundo. Segundo com primeiro. Segundo com segundo. Depois que você fizer essa continha, você vai encontrar esse resultado. E aí o que é que você faz com esse resultado? Você substitui, ó, aqui. E aí como é que fica? Fica dessa forma. Menos 2i elevado a 6. E aí menos 2i elevado a 6 é menos 2 elevado a 6, porque o expoente ele eleva os dois, né? Menos 2 elevado a 6 é 64. Então fica 64 i a sexta. E o que é que eu faço com esse i a sexta? Eu divido o expoente 6 por 4. E se eu dividir 6 por 4, dá resto 2. Então, fica assim, ó. 64 i a segunda. E lá no primeiro slide, lembra que i elevado a segunda é menos 1? Então fica 64 vezes menos 1, que é igual a menos 64. Agora a gente vai resolver o segundo. Só que veja, gente, ali, a princípio, não tem como de cara aparecer um número 2. Porque não tem como dividir 13 por 2. E o bizu é o seguinte, é você separar, tá? De forma que apareça um expoente par. E aí, quando você fizer aparecer, esse aqui você sempre repete aqui embaixo, ok? E esse aqui você vai fazer a mesma coisa que eu fiz aqui do lado. Separar para fazer aparecer um 2. Então, ó. Certo? E aí você vai fazer o mesmo processo que eu fiz ali em verde. Você vai calcular quanto é 1 mais i elevado a 2. Novamente, gente, quando eu fizer a distributiva aqui, você vai encontrar agora 2i, porque aqui é mais, né? Então, substituindo lá, fica 2i elevado a sexta. E o de lado você repete, como eu tinha dito. Aí lembra que o 6 ele eleva tanto ao 2 quanto ao i. Então fica 2 a sexta, i a sexta. 2 elevado a sexta, 64. E lembra quanto é i elevado a sexta, que eu fiz ali do lado? É i a segunda. E i a segunda é menos 1. Então fica assim. Menos 64 vezes 1 mais i, fazendo a distributiva, fica dessa forma. Pronto, agora a gente vai substituir lá, já que a gente já sabe os dois resultados. No lugar do 1 menos i elevado a 12, eu vou colocar menos 64. E no lugar do 1 mais i elevado a 3, eu vou colocar isso aqui. Agora, cuidado com o sinal ó, de menos. O que é que ele faz aqui com o sinal? Ele muda, tá? Então, se ele vai mudar, vai ficar dessa forma. E aí, menos 64 com mais 64 corta, e o que é que sobra? 64i. Então, o gabarito é a letra D. B. A gente vai ver agora conjugado, que é para ver divisão. A gente precisa ver isso aí primeiro, para depois ver a parte de divisão. Ok? Conjugado de um número é bem tranquilo isso aí. Sendo z igual a mais bi, um número complexo, define-se como conjugado de z o número complexo z igual a menos bi, obtido trocando o sinal da parte imaginária. Ó, da parte imaginária. Só da parte imaginária. Então, vê um exemplo. Z igual a 2 mais 3i. Lembra que a parte imaginária é quem está com i? Então, a parte imaginária ali é quem? É o 3. Então, eu só vou mudar o sinal dele. Então, fica assim, ó. 2 menos 3i. Esse aí é o conjugado. Veja que o conjugado tem um tracinho ali em cima. Eu não sei se está dando para ver, tá? Mas se não está dando para ver, eu vou deixar mais escuro aqui, ó. Tem um tracinho aqui em cima. É isso aqui que representa o conjugado de um número complexo.
ok? Vamos ver outro exemplo. Nessa letra B, quem é a parte imaginária? Veja que eu troquei, né? Mas lembra do bizu. A parte imaginária é quem está com o i. Então, a parte que tem que estar com o i ali é o menos 4. Então, o conjugado dele é só mudar o sinal do menos 4, né? Então, fica assim, ó. 4i menos 5. E um outro exemplo é menos 7i. Veja que o menos 7 já é a parte imaginária. Então, o conjugado dele vai ser 7i, porque é só mudar o sinal. Aí vem um exemplo aí, né, mais elaborado. O número complexo z, tal que seu quíntuplo adicionado ao seu conjugado, que é aquele com tracinho em cima, né, vale 12 mais 16i. Então, vê como é que a gente arma. Eu primeiro vou definir o z, como está lá em cima, né? O z é igual a mais bi, e o conjugado é só mudar o quê? O sinal da parte imaginária. Por isso que ela ficou a menos bi. E aí, o que é que ele disse na questão, né? Ó, ele disse que o quíntuplo do número complexo adicionado ao seu conjugado, tem um tracinho aqui em cima, não sei se está dando para ver de novo, é igual a 12 mais 16i. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou substituir. Tá? Onde tem o z, eu vou colocar a mais bi. E onde tem o z com tracinho, que é esse daqui, ó, eu vou colocar a menos bi. Certo? Então, substituindo, fica 5 vezes a mais bi, somado com a menos bi, que é o conjugado, né? Igual a 12 mais 16i. Fazendo a distributiva, 5a mais 5bi, mais a menos bi. E aí agora eu vou somar, né, o que é real com real, o que é imaginário com imaginário. Veja que é 5a mais a, que é o real, que não tem o i. E o 5bi menos bi, igual a 12 mais 16i. Então fica dessa forma aí. E agora eu vou fazer o quê? Vou igualar o que é real com real. Lembra lá de igualdade de número complexo? Vou igualar o que é real com real. 6a com 12. Então a vai ser 12 dividido por 6, que é igual a 2. E vou igualar o que é imaginário com imaginário, que é o 4b igual a 16. Então b igual a 16 dividido por 4, que é igual a 4. Só que ele quer saber o número complexo. Lembra que o número complexo, tá, é o z igual a mais bi. Só que eu já sei quem é o a. E eu já sei quem é o b. Quem é o a? Olha aqui, ó, 2. E quem é o b? 4. Substitua. Se você substituir, você vai encontrar 2 mais 4i. Então, o gabarito aí da minha questão, tá? É a letra D de dado. Vamos para a próxima questão. Agora a gente vai para a divisão. Já que a gente viu conjugado, já dá para ver agora a divisão. Para dividir dois números complexos, basta multiplicar ambos os termos da fração pelo conjugado do denominador. Como assim? Vê, lembra que o denominador que fica embaixo. Então a gente vai pegar o conjugado dele e vai multiplicar em cima e embaixo por ele. Lembra que o conjugado é aquele que tem um tracinho em cima, né? E muda o sinal apenas da parte imaginária. Então, vê aí um exemplo. Nessa parte aqui de baixo, que é o 1 menos 2i, quem é o conjugado de 1 menos 2i? É 1 mais 2i. Então, para a gente fazer essa divisão, a gente vai ter que multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado. Então, fica assim. Ó. E aí, fazendo a distributiva, tá? Você já sabe fazer. Fica dessa forma. E aí, lembra que i elevado o quê? Ao quadrado aqui, ó, é menos 1. Tá? Só que primeiro aqui eu cancelei, né? O 2i com menos 2i. E aqui embaixo, ó, perdão, aqui em cima, 6i mais i é igual a 7i. E aí no lugar do i ao quadrado, eu substituo por menos 1. E aí resolvendo, fica dessa forma. Tá? E aí você vai encontrar isso aí. E aí eu vou separar, tá? Vou separar em duas frações para que fique claro o que é parte real e o que é parte imaginária. Porque dessa forma que está aqui, não fica muito claro o que é parte real e o que é parte imaginária. Então veja que a parte real é 1/5 e a parte imaginária é 7/5. Então, a gente dividiu. Tá aí a resposta. E vamos para esse último exemplo, certo? Nesse último exemplo aí,
ok? Eu quero que você faça, dado o número complexo z igual a 1 menos i, eu quero que você calcule quanto é 1 sobre z ao quadrado. Então, veja, gente, a primeira coisa que eu vou fazer aí é, quanto é z ao quadrado? Porque eu já sei que z, aqui ó, deixa eu marcar, eu já sei que z é isso aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular quanto é z ao quadrado. Depois a gente faz essa divisão aqui, tá bom? Vamos lá. Ó, z ao quadrado, substituir 1 menos i elevado a 2. E aí 1 menos i elevado a 2 é 1 menos i vezes 1 menos i. E essa conta a gente já fez, que é só fazer primeiro com primeiro, primeiro com segundo, segundo com primeiro, segundo com segundo. Se você fizer essa multiplicação, você vai encontrar isso aqui, tá bom? Pronto, então a gente já fez o z ao quadrado. Então, no lugar desse z ao quadrado aqui, ó, o que é que a gente vai fazer? A gente vai colocar isso daqui, certo? E aí vê como é que fica. 1 sobre z ao quadrado, substituindo, né? 1 sobre menos 2i. E aí lembra do que eu falei no slide anterior? O que é que eu faço para dividir dois números complexos? Eu vou ter que multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. Quem é o conjugado disso aqui, gente? Lembra que conjugado é mudar o sinal da parte imaginária? Então, se aqui é menos, aqui eu vou colocar o que em cima? Mais 2i, certo? Então, fica assim, ó. Ó, multipliquei em cima e embaixo pelo conjugado, 2i, 2i. E aí é só multiplicar. 1 vezes 2i é 2i, e menos 2i vezes 2i é menos 4i ao quadrado. Mas quem é i ao quadrado? É menos 1. Então fica 2i sobre 4 vezes menos 1. E aí 4 vezes menos 1 é menos 4. E eu vou simplificar, né? Porque você vê que essa fração aí dá para ser simplificada por 2. Então vou dividir aqui, ó, por 2, certo? E vou dividir aqui embaixo também por 2. E aí, quando eu simplifico, certo, esses dois termos, a gente vai encontrar i sobre menos 2. Tá? Beleza, gente? Então, esse aí é o nosso último exercício. E eu só queria avisar vocês que, após o encerramento dessa aula, vai estar disponível para vocês alguns exercícios para que vocês façam em casa. Ou eu vou disponibilizar pela plataforma lá do colégio, ou lá naquele Google Formulário que vocês já usaram comigo, né? Antes da quarentena, tá? Então, beijo para vocês e fique com Deus.